Oi pessoal, estamos mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje a gente vai continuar o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Vamos falar hoje sobre o capítulo 10, que trata da nona lei, né, que é a chamada Lei de Liberdade. Esse é um capítulo um pouquinho mais extenso, a gente vai quebrar ele em duas partes. Então, na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as liberdades naturais, a questão da escravidão, a liberdade de pensamento, de consciência e o livre-arbítrio. E aí, no próximo episódio, a gente vai fazer a segunda parte, vai falar um pouco da questão de fatalidade, conhecimento do futuro, e fazer um resumo, né, do que move as ações do homem. Então, vamos lá. Liberdade natural. Questão 825. Haverá posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta é não, porque todos precisam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. 826. Em que condições o homem poderia ter absoluta liberdade? A resposta é nas do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles terá liberdade absoluta. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de ser senhor de si mesmo? A resposta é de modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo, quer dizer, com o autoritarismo, vamos dizer assim, né, que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? A resposta é: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. E aí o Kardec completa a pergunta. Será levado em conta na outra vida os princípios que professaram nesse mundo? É 828A. O Espírito responde para ele: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que o outro que pretenda parecer o que não é. Escravidão. 829. Haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? A resposta é: toda a sujeição absoluta de um homem a outro, ou seja, toda a submissão, né, absoluta de um homem a outro, é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. E aí o Kardec completa. A lei humana, que consagra a escravidão, é contrária à natureza, pois compara o homem a um animal e o degrada moral e fisicamente. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitem a um hábito que lhes parece natural? Aí a resposta é: o mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará de uma má ação que ela se torne boa. Sofisma é articular com as palavras e os pensamentos de forma a fazer uma coisa parecer o que não é, ou de ganhar uma discussão independente do argumento, né? Essa é uma maneira muito simples de dizer o que é um sofisma. Então, quer dizer, não importa o que você tente dizer, você fique tentando dar volta para chegar numa forma de dizer que está certo, que não vai estar certo, porque o que está errado. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violar a lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem se aproveitar dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um igual ao seu perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. 831.
A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes? Essa é mais uma daquelas perguntas que tem a ver com o contexto da época, né? Mas vamos ver a resposta. Então ele pergunta se a desigualdade natural das aptidões, das capacidades, não colocaria uma raça sob a dependência da outra. E aí o Espírito responde, sim, para as elevar, não para embrutecê-las ainda mais pela servidão. Durante muito tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram no direito de vendê-las como bestas de carga. Acreditavam ter o sangue mais puro, insensatos. Nada vem além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. E aí ele relaciona questões anteriores, que a gente não vai voltar agora, mas só são comentários sobre essa questão de que o espírito é que importa, né? 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, não lhes deixam faltar coisa alguma e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. O que dizer disso? O Espírito fala, digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Eles também dispensam muito cuidado aos seus bois e cavalos para que obtenham um bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de serem donos de si mesmos. Então, quando ele começa a responder essa pergunta, ele pode até, ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, eles cuidarem bem não quer dizer que eles não estão tirando proveito, eles só estão cuidando melhor. É melhor do que judiar, mas não é desculpa. E aí essa questão, quando o Kardec fala, né, das raças serem raças mais inteligentes, raças menos inteligentes, raças mais capazes, menos capazes, de novo, isso tem um pouco do preconceito da época e a gente poderia trocar por comunidades ou sociedades mais atrasadas ou mais adiantadas num aspecto ou no outro. Mas não muda a resposta do espírito, né? Que quando alguém está acima do outro, seja moralmente, seja intelectualmente, seja questão de posses, né, de recursos, se ele se coloca numa posição em que o outro está dependendo dele, isso acontece para que ele eleve aquele outro, não para embrutecer ele fazendo o que quiser. Então, de novo, é uma questão que, embora ela esteja marcada de alguma forma pelos preconceitos da época, ela ainda deixa muito clara a questão de que a liberdade ela é para ser respeitada. E que quando alguém está sobre a gente, alguém está sob o nosso comando, sob a nossa dependência, sob a nossa tutela, é para a gente fazer ele crescer. Como ele disse mais cedo, né, no capítulo anterior, a gente tem que desenvolver o outro e não segurar ele. Quando o mais fraco está sob o nosso cuidado, é para a gente fortalecer ele, é para a gente cuidar dele, para a gente ajudar ele a andar sozinho e nunca para tirar proveito dele. Liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento, ou seja, toda limitação, e pela qual ele goze de absoluta liberdade? A resposta é pelo pensamento que o homem tem liberdade sem limites, pois o pensamento não tem barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. Por exemplo, você pode segurar o impulso do pensamento, mas não dá para aniquilar o pensamento. 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? A resposta é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, o seu pensamento, né? Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Aí vem liberdade de consciência. 835. A liberdade de consciência é uma consciência da liberdade de pensar. Perdão, é uma consequência da liberdade de pensar? A resposta é: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. 836. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Quer dizer, o homem pode restringir a liberdade de consciência das pessoas? A resposta é não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele, Deus, e os homens. 837.
Qual o resultado dos obstáculos colocados à liberdade de consciência? Ou seja, quando alguém tenta limitar a consciência do outro, né? Constranger os homens, ou seja, forçar os homens a procederem de modo diferente do que eles pensam, é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, as pessoas poderem agir de acordo com a sua consciência é um sinal de progresso do indivíduo e daquela comunidade de espíritos, né? 838. Toda crença é respeitável, mesmo quando ela é notadamente falsa? A resposta é: toda crença é respeitável, desde que seja sincera e quando conduza à prática do bem. São condenáveis as crenças que conduzem ao mal. 839. Será repreensível ofender a crença de alguém que não pense como nós? A resposta é: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência colocar obstáculos a crenças que são capazes de causar perturbações à sociedade? A resposta é: você pode reprimir os atos, mas a crença íntima é inalcançável. Quer dizer, não dá para acessar a consciência íntima do outro e proibir ela. Você pode impedir ele de agir de acordo com aquela consciência, né? E aí o Kardec completa. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando eles levam a qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois essa repressão deixa a crença à sua inteira liberdade. Quer dizer, eu posso pegar, eu não posso forçar alguém a acreditar numa coisa diferente, mas se o que ele acredita faz mal para os outros, eu posso impedir ele de agir fazendo mal, né? Eu não estou impedindo ele de acreditar nisso, porque eu não tenho como. Né, como ele fala, só Deus que sabe, cada um acredita, mas eu posso impedir ele de fazer o mal pelos outros por conta daquela crença. 841. Por respeito à liberdade de consciência, devemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou seja, prejudiciais, ou podemos, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade aqueles que se desviaram obedecendo a falsos princípios. Quer dizer, a liberdade de consciência me obriga a deixar ideias que fazem mal para os outros seguirem em frente, ou eu posso ir tentando trazer essas pessoas de volta para caminhos que fazem sentido, né? A resposta é: certamente que vocês podem, né, trazer de volta, e até devem, mas a exemplo de Jesus, ensinem pela persuasão e pela brandura, ou seja, ensinem com delicadeza, com convencimento, e não pela força, o que seria pior do que a crença daquele a quem vocês desejariam convencer. Se alguma coisa assim se pode impor, é o bem e a fraternidade. Não acreditamos, porém, que o melhor meio de fazê-los admitidos, ou seja, de fazer as pessoas admitirem o bem e a caridade e a fraternidade, seja agir com violência, pois a convicção não se impõe. 842. Considerando que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, e quando eles falam em doutrinas aqui, eles estão falando de conjuntos de crenças, tá, gente? Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Ou seja, como é que eu vou saber qual é a doutrina que está mais próximo da verdade se todas elas acham que elas são a verdade? A resposta do Espírito é: será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isso é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na mais ampla aplicação dela. Por esse sinal, você reconhecerá que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linhas de separação entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e prejudicial. O livre-arbítrio. Questão 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta é: já que ele tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. 844. O homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento? A resposta é: a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase anulada.
ela se desenvolve e muda de objeto, ou seja, muda de foco, com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades de que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. A gente pode lembrar, né? Se eu não me engano, é uma das cartas de São Paulo, onde ele fala que quando eu era criança me ocupava das coisas de criança, agora que sou homem me ocupo das coisas de homem. A gente pode lembrar disso, né, nesse trecho, que é isso, a liberdade de agir, né, o livre-arbítrio, está relacionado com os seus interesses, com os seus entendimentos e com a sua vontade, com o seu impulso. Então, quando você tem menos entendimento, ou quando você só tem algumas coisas diante de você, o seu foco está em algumas coisas, você direciona a sua liberdade de ação para aquilo, né? Mas, a princípio, você é livre. E no caso da criança, é interessante lembrar, né? Conforme ela vai se desenvolvendo, o espírito vai ganhando mais liberdade no corpo físico, que vai se manifestando, né? Vai se desenvolvendo de forma a permitir que o espírito se manifeste mais livremente. E conforme o corpo vai dando mais liberdade do espírito, ele vai se manifestando mais completamente e usufruindo de maneira mais ampla do seu livre-arbítrio. 845. As predisposições instintivas, ou seja, os instintos que vêm já da pessoa, que o homem traz ao nascer, não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta do espírito é: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem levá-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será ajudado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, quer dizer, nenhuma força pode te empurrar que você não possa resistir, desde que tenha vontade de resistir. Lembre-se sempre de que querer é poder. 846. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? A resposta do espírito é: o espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade, quer dizer, não é o corpo que dá a capacidade, é o corpo que permite que o espírito tenha, né, use melhor a capacidade, como eu comentei agora há pouco. Além disso, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se o homem tem o instinto do assassinato, seguramente é o seu próprio espírito que o possui, e é ele quem lhe transmite, não os seus órgãos. Quer dizer, não é o seu corpo que nasceu com o instinto assassino, você que transmitiu o instinto assassino para o corpo. Né? O seu espírito que tinha essa tendência que fez o seu corpo ser propenso a esse impulso. Aquele que aniquila o pensamento, ou seja, que elimina o seu pensamento para se ocupar apenas da matéria, se torna semelhante ao bruto. E ainda pior do que esse, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É disso que vem a falta, né, o erro, visto que assim procede pela própria vontade. Então ele fala para a gente voltar e rever aquela questão da influência do organismo, né? Como essa questão de que o organismo ele pode ser um limitante, sim, mas ele não dá para a gente os impulsos. A gente transfere para o organismo durante a formação e ao longo da vida as características que representam os nossos impulsos, os nossos pensamentos, as nossas experiências, e também o corpo serve de freio em algumas coisas, né? Conforme as necessidades da gente. Mas o corpo não faz a gente fazer nada. 847. A aberração das faculdades tira do homem o livre-arbítrio? Quer dizer, a distorção de alguma forma das capacidades, né? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer, quer dizer, quando uma doença ou alguma coisa afeta a inteligência da pessoa, né? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência teria sido fútil e orgulhoso, ou pode ter utilizado mal suas faculdades.
esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, no sentido de ter idiotismo, né, de ter um atraso mental ou alguma deficiência, assim por diante. Como o déspota, quer dizer, o déspota é o autoritário, né, o cara que é poderoso, que manda e desmanda, né? Assim como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no corpo de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, ou seja, dessa situação forçada, do qual tem plena consciência. É aí que está a ação da matéria. Então, como eu comentei, né? O corpo ele serve de freio às vezes. Ele serve a situação da vida, a situação do corpo coloca para a pessoa uma limitação, mas o espírito traz os impulsos, né? 848. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez, ou seja, você ficar bêbado ou ficar drogado, se você usar uma substância de propósito que altera seu estado de consciência, né? É disso que ele está falando. Então, a aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? A resposta é não, porque foi voluntariamente que o bêbado se privou de sua razão para satisfazer as suas paixões brutais. Em vez de um erro, comete dois. 849. Qual a capacidade, a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Quer dizer, o homem selvagem, o homem primitivo, qual era a coisa predominante nele? Era o instinto dele ou era a liberdade, né, o arbítrio dele, o livre-arbítrio dele? A resposta é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, assim como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência, né? A liberdade, no caso. Por isso, por consequência disso, você que é mais esclarecido do que um selvagem também é mais responsável pelo que você faz do que ele. 850. A posição social não é às vezes para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? E a resposta do Espírito é: o mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas deixa a vocês a responsabilidade pelo pouco esforço que vocês fizerem para superar os obstáculos. E com essa lição, a gente encerra esse episódio. E no próximo episódio a gente continua esse capítulo a partir do subtítulo aqui, do subtexto, fatalidade. A gente vai falar um pouquinho das fatalidades da vida e da questão da liberdade diante delas. Muito obrigado e até